Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um TrilhaCast. Então, antes de apresentar quem está aqui como convidado de hoje, né, Wagner? Vou apresentar primeiro meu fiel amigo, aquele que me coloca nos pontos mais legais aí do Trilha Jovem, mas também algumas roubadas, mas amigo é amigo, faz dessas coisas também, o Wagner. Então, Wagner, por favor, se apresenta galera, aí. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje o episódio está bem bacana. Eu e o Barulho junto com o Nicolas que também vai chegando aí. Vamos aí trazer aí o conselho, beleza? Boa! Nicolas, se apresente aí pra galera. Olha quem voltou, né? Lá do início, eu voltei! Nicolas, o pretinho mais querido do Brasil novamente aqui. Fala aquela frase, você não imagina o prazer que está de volta. Você não imagina o prazer que está aqui de volta. O prazer é da galera que vai ver você de novo aí, Nicolas, para quem não sabe, a galera dos outros anos estão acompanhando, né, o TrilhaCast e tal. Nicolas foi um dos idealizadores desse projeto através da turma com o grupo que fez o TrilhaCast, logo e tudo mais. É isso, né, Nicolas? Eu sou o apresentador original, né? Eu não queria falar a gente nada. É fake. Não queria, assim, falar na cara das pessoas, assim, mas... Jogar na cara. Acontece. Massa. Então o Nicolas vai estar junto com a gente aí apresentando já hoje, inclusive episódio que vem, que vai estar subindo ao ar aí daqui uns dias, a gente vai estar postando, vai ter ele apresentando junto com outros, a galera também do Trilha, falando sobre outros assuntos. E hoje a gente está com a Luciane, tá? A Luciane faz parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Foz do Iguaçu. Ela é advogada, ela vai estar falando um pouquinho como que funciona o Conselho e como que ela atua aqui na cidade, né? Como o Conselho como um todo atua aqui, e eles são parceiraços nossos do Trilha Jovem. Então, Luciane, por favor, se quiser se apresentar aí, fica à vontade. Bom, gente, eu sou a Luciane, então, advogada, mas no Conselho eu estou enquanto representante governamental, porque eu sou servidora da assistência social, então a minha cadeira é do governo, né? É uma cadeira da sociedade civil. Eu estou no Conselho desde 2018, atuando na mesa diretora, à frente de projetos. Legal. E como você comentou aí, Luciane, o conselho, primeiro de tudo, né, acho que a gente pode começar aí para entender, para a galera que está vendo a gente, os jovens e tudo mais, entender o que de fato o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente aqui de Foz do Iguaçu faz. Então esse é o primeiro ponto que acho que para você vai ser muito elucidador para a galera que está vendo, né, o que o Conselho faz e quais são as áreas de atuação que realmente tem presente aqui em Foz. Bom, para poder dizer o que o Conselho faz, eu preciso explicar o porquê do Conselho, né? Muito legal. Então, Bom. Assim, o Conselho, ele é constituído porque, segundo a Constituição Federal, criança e adolescente tem prioridade absoluta das políticas públicas. Então, sempre que pensar política pública no âmbito do município, do estado ou da União, criança e adolescente tem total prioridade. E o Estatuto da Criança, então, ele trouxe alguns cuidados, algumas proteções, e o Conselho é uma dessas. Então, ele é instituído originalmente pelo Estatuto da Criança e Adolescente, e depois ele tem Constituição de Lei Municipal. Então, ele é um órgão de controle social, ele fiscaliza, monitora, avalia as políticas à criança, tanto da esfera governamental quanto dos parceiros da sociedade civil. Legal, então como você bem colocou, então não é só uma lei de fora, mas o município também tem uma lei que privilegia essa questão do conselho de estar um conselho presente na cidade, né? Então tem, além da lei maior, tem uma lei também municipal que reforça esse conselho aqui na cidade, né? Isso. Esse ano a lei ela completou 30 anos, então a mesma lei que criou o CMDCA também criou o Conselho Tutelar. Então, o aniversário dos dois é juntos e foram feitos 30 anos de atuação no município de Foz do Iguaçu este ano. Que legal. E como que é a participação, assim, de presidente, assim? Como que você, geralmente, assim, a participação? É você e tem a vice, né? A vice acho que é a Thaís, né? A Thaís Guise. Isso. Como que é esse processo? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? De estar à frente desse conselho em si, que é da criança e do adolescente. A atuação da mesa diretora não difere da atuação dos demais conselheiros, né? A diferença é que nós temos a responsabilidade da condução dos processos, da condução das reuniões e da assinatura dos documentos principais. Mas a atuação da mesa diretora e a atuação dos demais conselheiros, ela é basicamente a mesma atuação. Tanto que nós compomos de comissões, tanto quanto outros conselheiros compõem.
E a participação das reuniões, ela vem muito em pé de igualdade. Então, a figura do presidente e do vice-presidente é a pessoa mais que preside as reuniões e que assina assina ofícios comunicados, enfim. Mas ela não é maior do que de qualquer outro conselheiro. E a atuação do conselho, como você falou na tua primeira, quando você estava explicando, é justamente fiscalizar, que você colocou nessa palavra. Quais são as outras áreas? Então, seria além de fiscalizar... Ela pode propor ações dentro das políticas, né? Então, assim, esse conselho ele não é um conselho de política, ele é um conselho de direitos. Então, a gente tem saúde, educação, assistência, habitação, esporte, cultura, obras, e assim, onde você imaginar que a criança passa, o conselho está dentro dela. E as ações, elas podem perpassar por todas essas pastas, né, essas políticas no atendimento à criança. Então, ela pode fazer participação de campanhas da vacinação, por exemplo, que era da saúde, os serviços de acolhimento de assistência, na área da assistência, como que está a educação, evasão escolar, participação, oferta de vagas dentro da educação, como que está funcionando as atividades de esporte e lazer, principalmente nas comunidades, mais ou menos nesse viés que ele vai pegando. E ótimo. É fácil para se inscrever? Contém um processo? Como é que funciona para inscrever a instituição no conselho? Porque tem um processo de inscrição, né? Para fazer parte do conselho. Isso. As inscrições, elas são feitas, né, de acordo com a documentação, toda isso em resolução e lei, né, claro, e de acordo com o ECA. Então, se a instituição ela exerce alguma atividade que está descrita no ECA como uma atividade de proteção, de serviço, atendimento, ela pode estar inscrita no conselho, participando das reuniões, compondo mesa de votação, requerendo recursos, né? Basta estar dentro dos requisitos do ECA. E, tipo, quais, assim, são os desafios, assim, que você acha do conselho hoje em dia, mais ou menos? Principalmente nesse período pandêmico, pós-pandêmico, né? Nós tivemos aquele processo todo de ficar 2 anos com as reuniões online. O que isso causou? Meio que afastou os conselhos da comunidade, né? Então, assim, a gente está até vivendo. Hoje, a nossa maior dificuldade é a efetiva participação, tanto dos próprios conselheiros quanto da comunidade em geral. Trazer as pessoas para perto do conselho, entender o conselho, a importância do conselho, o funcionamento dele. E a gente entende que, neste momento, a responsabilidade tem sido desse período de pandemia, né, do afastamento que ele gerou. Isso acabou meio que, tipo, gelando as nossas atividades. É que eles falaram tanto da gente se afastar, de afastamento, que a gente acabou se afastando de verdade e me esqueceu desse negócio de se aproximar de novo. Um detalhe que acho que é bem interessante, sempre a gente fala lá no Trilha e tudo mais, antes até mesmo da gente falar, né, como entendimento para a galera para participar e tentar atrair realmente a maior participação das pessoas como um todo, né, tanto os conselheiros, como você comentou, e a sociedade civil. É importante sempre entender um pouquinho antes o processo da importância de ter um conselho, né, na cidade. Então, acho que esse é um detalhe bem, bem legal, que acho que a gente pode trazer para os jovens que estão vendo do Trilha, e até mesmo eles entenderem que o próprio Trilha Jovem está debaixo de um guarda-chuva, que é o Conselho Municipal. Então, qual que é a importância que você vê, enquanto hoje você está na cadeira de presidente, Luciano, mas qual que é, de fato, a importância que isso traz para a cidade, ter um conselho atuante, e também qual a importância que você vê da sociedade se envolver num conselho como esse? A gente está vendo, neste momento, as manifestações públicas, né, que estão acontecendo. E é mais ou menos nesse sentido que a gente tem que pensar no conselho, como uma manifestação da sociedade em cobrar os serviços que devem ser realizados, né? Seja no repasse de recursos para os parceiros da sociedade civil, quanto nas ações próprias. Então, é fazer a cobrança de fato, é fiscalizar realmente se aquelas ações propostas foram cumpridas. É muito bonito a gente ter os candidatos, enquanto candidatos a prefeito e vereador, vou falar aqui do município, fazendo as propostas de campanha. E depois? Quem vai fiscalizar isso? Exatamente. Como ficou aquela proposta? Aconteceu, não aconteceu? Foi pensado em um orçamento para isso? Qual a dificuldade para aquele tipo de ação? Então, o conselho, junto com a sociedade em geral, ele tem essa função de buscar, cobrar, questionar e pensar em ações. Se o governamental tem uma dificuldade de atingir, a gente hoje, qual é a dificuldade da sociedade? É atingir o público da vacinação. Então, assim, a gente tem aquela idade, né, do 0 até os 14,
e o número desses habitantes do município, a última campanha atingiu 53% da população eleita para a vacina. E o nosso ideal seria, no mínimo, 95%. Então, a gente está com uma defasagem muito grande. Então, assim, qual que é o apoio que o Conselho pode dar? Que a sociedade pode pensar em relação à importância da vacinação? Por que que o órgão governamental não está atingindo? É responsabilidade? Não é responsabilidade? Né? Então, assim, é muito importante a participação popular no Conselho. Você tem um pouquinho mais de 14 anos, né, Wagner? Eu tenho. Mas eu posso falar, isso é muito legal. Eu como pai, mas, cara, o Wagner acho que é um dos caras mais atuantes que eu vejo com o teu sobrinho, né? Realmente, eu acompanho lá o dia a dia da família do Wagner, tá? A gente é amigo há muito tempo e vejo realmente a tua atuação. E, Wagner, realmente as pessoas parecem que perderam a noção da importância da vacina, né, cara? Sim, e eu acho que assim... O Conselho ele vem muito forte junto com as políticas públicas da área da saúde para fortalecer isso, né? Exatamente. Até na escola, acho que agora é um critério, né? A criança tem que estar com a carteirinha de vacinação em dia para conseguir a matrícula. Se ele não tiver com a carteirinha em dia, ele tem que regularizar. E quando tem um conselho que olhe e fiscalize isso, fica mais vertente de acontecer o sucesso, né? Da proposta e de almejar, né, um futuro brilhante depois lá dessas propostas que vão chegando e vão dominando. Principalmente acho que sarampo tá vindo bastante, meningite. A poliomielite caiu muito, o índice de vacinação também. Da poliomielite. E a gente era campeão, assim, nessa questão de vacina. Imagino que você já está há quanto tempo no Conselho? Desculpa, desde 2018. 2018. Bem antes da pandemia. E você não era uma dor que você sentia essa questão da vacina antes e agora, de fato, está muito presente, por exemplo, esse tema? Ou lá atrás já tinha uma certa defasagem, assim, Luciane? Nós tivemos, há um mês atrás, na reunião plenária do Conselho, a participação da enfermeira da Kit Foz, que é a chefe da divisão da imunização. E ela trouxe pra gente que os números começaram a cair em 2017. Então, desde 2017, os números da vacinação estão caindo. E existem, assim, algumas possibilidades para queda. Pode ser o próprio sucesso vacinal. Então, assim... os novos pais, na faixa dos 20, 30 anos, hoje nunca viram a doença, não sabem o que é uma pessoa que sofreu da paralisia infantil, né, que é a vacina que a poliomielite ela previne, a varíola, a varicela, então não conviveram com o efeito da doença. Então, o próprio sucesso da vacina pode hoje estar tendo esse transtorno que nós estamos vivendo, além do acesso à informação. E o Covid fortaleceu muito isso, né? Sim, da responsabilidade de ser vacinado, para você ir em algum lugar, para você frequentar algum lugar, você precisa estar vacinado, né? Mesmo aí com alguns preconceitos, sempre a medicina prevalece para conseguir o resultado esperado, né? É que hoje em dia também, tipo, assim, falando meio nada a ver, mas, tipo, a vacina, querendo ou não, principalmente ano passado, era uma chave da porta da sua casa. Você saía com a vacina ou você não saía. E principalmente isso caiu bastante porque eu acho, sinceramente, que o povo fica meio despreocupado com esse assunto porque, eu já me vacinei, então eu tô livre. Ou eu não preciso me vacinar porque o meu amigo que não se vacinou não pegou. Então o povo começa a se preocupar só quando a água bate na bunda e fica... Eu acho que falta informação, na verdade, né? Exato. Porque tendo informação, eu acho que consegue atingir. E a gente vai muito naquele senso comum, né? Então, como você disse, né? Se o meu amigo não vacinou, eu não vou vacinar também. E aí que difere aí a passar, né? A doença, e isso vai crescendo muito mais ainda do que o esperado. Acho que isso que a Luciane falou, para mim, foi bem elucidador, assim, tipo, eu imaginava que era algo que talvez a gente... porque a gente sempre soube que o Brasil realmente é muito à frente de vários países em relação à vacinação, que a gente começou a ter um problema pós-Covid, mas na verdade tem várias questões, né? Tem eu com 35 agora, nunca nem vi uma realidade dessa quando eu estudava, de paralisia infantil, a gente escutava, mas já com umas fotos bem antigas, lembra da escola? Você é da minha idade, vai. Parece ser mais jovem e tal, mas a gente via umas fotos muito
antigas, né? Uma galera que dá pra ver que não era da nossa geração aquelas fotos, então tava tentando alertar de algo que tava um pouco já distante. Agora, então, nem se fala, né? Então, uma galera com 20 e poucos anos nunca nem viu, talvez, uma foto, uma realidade. Tem que pôr no Google pra saber, né? Então, acho que essa é a frente da vacinação. E quais são os outros temas que você tem vivido, Luciano, como presidente, assim, de realmente cutucar o conselho, de falar, gente, ó, tem a questão da vacinação e tem essas outras áreas que o conselho entende que é importante para o momento atual, assim, que é interessante até a gente alertar sobre esses temas, assim. Eu acho que a gente tem que começar neste momento a pensar como vai voltar a nossa vida nesse momento pós-pandemia. Então a gente meio que voltou a viver normal, né? Se dá para dizer que a gente vive normal. Mas eu acho que é pensar, assim, daquelas ações que nós tínhamos antes em relação às políticas, voltadas para os jovens, né? O que a gente tem que retomar e o que a gente tem que melhorar? Quais são os principais aspectos? A gente tem que pensar em ações de esporte, em ações de cultura. Legal. Né? Assim, a gente falar de educação e de assistência social vai ficar um pouco clichê. Mas vamos pensar em esporte e cultura. Quais são as ações que nós temos no município hoje especificamente voltadas para este público? Fala, querido. Fala aí, Nicos. Você é do esporte? Primeiro de tudo, você é do esporte. É jovem, né? Você é cara de jogador de basquete, né? Eu tenho as habilidades ali. Qual que é a tua habilidade, Nicos? Eu não sou um cara muito ligado a esporte, assim, eu jogo mais um vôlei e tal, às vezes um fute, um basquete, eu sou horrível de mira. Mas na sua comunidade tem, assim? Isso que eu ia falar. Lá, por exemplo, eu moro na Vila C. Na Vila C Manda um abraço pra galera da Vila C. Abraço, galera da Vila C. É nóis. Tem velho. Manda, fala aí. E aí, mas lá a gente tem o Conselho Comunitário da Vila C, que é uma ONG e tal, e lá tem várias atividades, como, por exemplo, tocar violão, tem balé, tem judô, tem badminton, que é um esporte que ninguém conhece. Eu já joguei, é muito bom. E tem futebol, lá tem vôlei, vôlei feminino, vôlei masculino. Então tem várias atividades que a galera da Vila C pratica, porque, querendo ou não, a Vila C é um lugar bem longe, assim, de qualquer outro lugar de Foz do Iguaçu, porque... Eu sei porque eu moro lá. Exatamente. Não, os bairros a gente sabe. A Vila C é um lugar longe de tudo, então qualquer pessoa que queira praticar algum esporte mais assim, a gente precisa ir para o centro, ou para Vila A, ou para outro lugar que seja longe da nossa casa. Então ter lá perto tipo... Seria um diferencial, né? Mas olha, eu assim, acho que eu moro na região de Foz do Iguaçu mais desassistida em termos Qual de que é o Três bairro? Lagoas. Três Lagoas? É verdade. Eu ia perguntar justamente se tinha um bairro que reflete isso. E realmente, Três Lagoas parece muito essa... Não tem quadras, por exemplo, tão bem cuidadas como Vila C. Agora tem, tanto na Vila C quanto na Cidade Nova, ali tem vários campos novos, tem área de xadrez, ali aquelas mesas, toda uma estrutura para isso, e parece que lá realmente não vem algo, um espaço bem formado, como, por exemplo, o centro comunitário lá da Vila C, né? Três Lagoas conta com um centro... Comunitário? Não. Aquele que é a Escola Bairro. Tem Centro de convivência. Tem dois centros de convivência, né? Um em Três Lagoas mesmo e outro no bairro do lado. Nós temos a revitalização da praça, que aconteceu cerca de 1 ano e meio atrás, e um centro esportivo. Que é aquela praça bem no início do E bairro. descendo a avenida, chegando próximo à prainha, então a gente tem um centro esportivo, né? Um complexo com uma quadra, um campo e algumas outras áreas, mas é o que nós temos. Nós não temos ONGs que realizam atividades esportivas, lá tem atividades conselho? culturais. Lá tem um conselho dos moradores, não bem organizado? Ele não me perguntou, não sei responder. Mas é isso que eu ia perguntar. A minha pergunta é em relação ao conselho, se o conselho é um parceiro realmente atuante, né, de vocês. O centro comunitário, assim, é um parceiro atuante do conselho, tipo, sem eles realmente não tem como chegar? É porque, assim, o Conselho da Criança e do Adolescente, eles têm já algumas instituições que têm cadeira, né, que por exemplo, a gente, né? E vota. Então a gente está como ouvinte. Ouvinte, perfeito. Isso, ok. É ouvinte. Mas tem instituições, se eu não me engano, de 9 a 10 instituições que
vão lá, votam, participam, deliberam. E dentro dessas temos conselhos de política, inscrição, e isso tudo dentro de um conselho só. Não, mas o que eu perguntei era, tipo, se por exemplo, o bairro, né, como o Nicos bem diz, tipo, lá tem uma comunidade bem organizada, tem um presidente do bairro e tal, um meio para ter uma assistência maior seria isso, assim, tipo, os bairros se organizarem e chegar para vocês, para o conselho, com propostas já de atividades, campeonatos, por exemplo, alguma coisa assim, que o conselho conseguiria assistir melhor, você acha, Luciano? Assim, a gente não pode pensar em como as organizações se realizam lá dentro, né? Nós temos hoje, dentro de Três Lagoas, uma organização da cidade civil, o Aprendendo a Viver. Aprendendo a Viver, e você tem aula de balé, capoeira, mas é uma, em todo o tamanho do bairro, né? E pensando, inclusive, no território Nordeste, né? Então, abrindo um pouco, pensando no território Nordeste. E assim, a gente também vê poucas ações governamentais da área de educação, esporte e cultura acontecendo dentro daquele bairro específico, né? Que é de onde eu estou inserida. E daí, como isso está desenhado nos outros territórios do município, não posso entrar muito no assunto porque eu desconheço dele. Mas o que o Conselho, o CMDCA hoje, ele tem, são 13 cadeiras governamentais e 13 cadeiras da Cidade Civil Organizada. Pode ser entre OSCs, associações, conselho de classe, então nós temos OAB, nutrição, pessoal do serviço social. Nós temos sindicatos, o pessoal pode fazer a inscrição, né, demonstrando o interesse e atendimento. A inscrição ela é válida, mas a gente tem algumas regiões que estão desassistidas de alguns tipos de serviço. Então, de repente, voltando à pergunta, assim, acho que esporte e cultura é hoje que a gente tem uma atenção muito grande em relação à ausência de projetos, né? A falta de ofertas ou a oferta reduzida. Porque a da saúde é diferente, né? Nós temos a oferta, nós temos o produto, nós não temos a busca do cliente. Caramba! Né? Que é o caso da saúde, por exemplo. Na educação hoje, então, a gente tem os CMEs e as escolas atendendo a população eleita, né? As vagas estão garantidas, mas em esporte e cultura, a gente tem uma oferta grande de serviços para a população que tem interesse, né? Para os jovens com interesse, que é onde tem de repente que se desenhar um pensamento. Ô Wagner, você que é pedagogo aí, cultura é realmente muito precário ainda, né? Tipo, cara, a gente não tem nem, tipo, sei lá, algo que tem em grandes centros mesmo, o próprio SESC fazendo um grande papel na área de cultura, até né, o sistema S como um todo, né? Em Foz a gente não vê tanto essas oportunidades, né? E com a Unila, por exemplo, que é teoricamente... Sim, mas hoje a Fundação Cultural tem um papel de atender essas comunidades, assim, eles não têm uma linha de bairros na sequência. Eu sei que tem na Vila C, que é a Ivana, a Ivana, abraço Ivana, trabalha lá hoje e ela é atuante, bem atuante. Tem balé, tem violão, então tem umas áreas assim, mas tem regiões, por exemplo, que a Luciana trouxe, que precisa mesmo ser assistidas e buscar, né, esse diferencial, porque hoje a cultura, o esporte faz toda a diferença, principalmente aí na contraturno escolar, quando tem os jovens que só ficam 4 horas na escola, precisam de o contraturno escolar para ajudar nesse contratempo, né, de observações e ajuda. Mas, só para trazer ali para a galera, pessoal, se tiverem pergunta, vão mandando, a Agnes está aqui, a Agnes vai passando as perguntas para a gente, tá? Para ficar mais fácil aí, para também vocês conhecerem mais sobre tanto quando o TrilhaCast, também como os conselhos, aproveitar a presença da Luciana aí para trazer aí as dúvidas de vocês sobre os conselhos, tá bom? Perguntas aí, Nicolas, manda ver. Peraí, deixa eu ler que eu não sou. A gente tem fichinha hoje, pessoal. Tá chique, cara. Estamos chique. Enquanto o Nicolas vai pensando, eu vou fazer então. Vai com vocês. Assim, hoje, dentro do conselho, tem o conselho tutelar. Isso, né? Dentro do CMDCA tem a participação do conselho tutelar, ou não?
O Conselho Tutelar, ele participa do CMDCA como ouvinte, né? Ouvinte. Isso, como ouvinte. Aham. O Conselho Tutelar não tem voto dentro do Entendi. CMDCA. Então, o Conselho Tutelar, ele vem com a criação do ECA, né? Com as atividades de proteção e enfrentamento a violências sofridas por criança e adolescente. Ele teve uma alteração recente agora da lei. Eu não lembro se é do menino Bernardo ou do menino Borel. Mas teve uma lei bem recente agora que fez alterações nas atribuições do Conselho Tutelar. Então, qual é a participação do Conselho? O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo, né? Então, administrativamente, ele está vinculado... Administrativo não, orçamentariamente ele está vinculado à Secretaria de Assistência Social. Mas o seu funcionamento é autônomo. Só que as eleições, porque o Conselho Tutelar ele é eleito, né? O conselheiro é eleito, o conselheiro não é profissão, é ocupação, né? Ele desempenha uma atividade pública. Ele é eleito e a eleição ela é feita e validada pelo CMDCA. Então, o CMDCA é o órgão responsável em realizar o pleito das eleições do Conselho Tutelar. Que acontece a cada 4 anos, sempre um ano após a eleição presidencial. Então, o ano que vem, temos eleição de conselheiro. E como é que é essa participação? Vocês, eles tragam algumas demandas e o conselho vai dialogando? Ou é mais assim, só individual, individual, só mais na escuta mesmo? Não, em alguns momentos o Conselho Tutelar participa com algumas ideias, mas em geral as atividades deles são definidas por lei, né? E o que a gente recebe, assim, então, quais são três frentes. A primeira frente do CMDCA em relação ao Conselho Tutelar é fazer a eleição. Então, todo o processo eleitoral e validação dessa eleição é feito pelo CMDCA. O segundo ponto é fazer investigações quando tem denúncia. Alguém denuncia algum atendimento, não atendimento ou desassistência de um conselheiro de forma específica. Então, o CMDCA é responsável por fazer a averiguação dessa denúncia, apresentar a denúncia ou não, e quem faz o restante do processo, então, é o Ministério Público. E o terceiro ponto é quando o Conselho Tutelar traz para nós ideias sobre atuação, ações, então eles apresentam as ideias e a gente, dentro de uma comissão do Conselho, que é a Comissão de Política e Atendimento, faz análise da ideia. Por exemplo, fez o lançamento agora da cartilha do Conselho, porque muita gente não sabe o que o Conselho Tutelar faz. E muita gente realmente não sabe, né? Eu, sinceramente, eu não sabia, não. Eu tenho que ser sincero, não sabia. Não, mas é fato, muita gente realmente não sabe. Muitas pessoas confundem a atuação do Conselho Tutelar. Me perguntaram um dia, uma mãe perguntou pra mim se ela podia denunciar o filho pro Conselho Tutelar. Como assim? O jogo virou, né? É que, na verdade, os jovens, na verdade, eu como jovem, eu falo porque a gente, tipo, não conhece, mas a gente tem medo do Conselho Tutelar. Porque, tipo, a gente não sabe o que eles fazem, a gente não sabe o que é, mas a gente tem medo quando a gente ouve o nome. Vou chamar o conselho pra te levar pra briga. Mais ou menos isso, né? Já ficou com medo. Não foi pra escola, vou chamar o conselho. Vou chamar o conselho. E realmente imagino que ainda deve ter também o que a galera confunde vocês com eles com vocês. Isso. E meio que tipo, vira tudo num balaio só ali, né? Acontece, a confusão acontece. E onde está disponível? Sabe onde está disponível a cartilha do conselheiro, do tutelar? Do Conselho Tutelar que vocês lançaram? Um site, alguma coisa assim? Está disponível esse? Não está publicado online, só física. A física. Então, foi feita uma tiragem de distribuição, para sair uma segunda tiragem agora no início do ano, até para acompanhar o processo de eleição, mas nesse momento ela foi só física. Legal. E sempre foi assim, nesse processo que o conselheiro ele era votado publicamente, ou foi de uns anos para cá? Não, sempre. Sempre? Sempre eleição popular. Sempre. Mas é uma eleição que não tem obrigatoriedade, né? Então, eu, cidadão, não tenho a mesma obrigatoriedade de votar para o CT como eu tenho de votar nas eleições gerais. Então, a gente tem uma participação pequena de votação da população. E é muito importante, porque o Conselho Tutelar ele tem um papel fundamental na proteção e na garantia da criança e adolescente, né? Na questão da violência, das vulnerabilidades. A atuação, ela é imprescindível. Então, essa participação também, ela é muito importante. E a conferência, assim, qual a importância da conferência do CMDCA? Deixa ela falar um pouquinho o que é conferência. O que é conferência? Eu tava lendo aqui, eu não sei o que é, mas então explica pra mim. Conferência basicamente é conferir, né? Então, faz sentido. Na conferência passada foram apresentadas algumas propostas que deveriam ser cumpridas, principalmente pelos órgãos governamentais, propostas voltadas em todas aquelas áreas que a gente já comentou. Então, a conferência agora ela vem conferindo a execução daquelas propostas anteriores e apresentando novas propostas. Legal. E olha que legal.
Nós teremos a conferência municipal, que ela acontece semana que vem, 17 e 18 de novembro. O convite, pessoal, de 17 e de 18, aonde vai ser? Vai ser na Paróquia Espírito Santo, lá no Parque Ouro Verde. Lá no Ouro Verde. Então, vocês aí, ó, a comunidade geral, são convidados. Tá? Os grupos de WhatsApp, o link de inscrição está rodando a partir de hoje. É isso aí, ó, galera. Então, de grupo em grupo ele vai... E pode participar a população como um todo, tipo, geral. Isso, nós temos dois tipos de participação. Legal. Que é a participação dos delegados, então, que são as pessoas que votam nas propostas apresentadas. Apresenta-se um número de propostas, que são 5 eixos que são trabalhados. Apresenta-se um número de propostas para cada eixo. É levada à plenária, depois os delegados votam, então, né? A proposta que fica e a proposta que ela é excluída. E a segunda participação é a participação de ouvinte, né? Então, você, enquanto ouvinte, você pode apresentar uma proposta, pode complementar um assunto, você não pode só votar. Não vota, mas você pode falar. Tem voz, mas não tem voto, né? E o ano que vem, em junho, não me recordo a data exatamente agora, nós teremos a conferência estadual. E ela será realizada em Foz do Iguaçu. Olha que legal. Olha, É, bacana, né? Que legal. A oportunidade de trazer. E teve umas pré-conferências antes de realizar a conferência? Isso, ocorreram 6 pré-conferências. Ontem foram as 2 últimas, no território norte e no sul. Nós tivemos no território nordeste, no leste, no oeste e uma centro. Centro-oeste é a mesma coisa, mas foram divididas em 2 por conta da distância, né? Então foram feitas 2. Foram 6 pré-conferências, e a pré-conferência ela serve para você trazer o que é uma conferência, para que ela serve, qual é a intenção do público, e eleger os delegados que vão participar da conferência. Ah, legal. Então, os delegados foram eleitos já na pré-conferência. Então, a importância é justamente, tipo, primeiro entender o que de fato a conferência faz e o que ela vai trazer de prática depois no dia a dia, e também ter esse delegado para ter o poder de voto depois daquela região. Um delegado, por exemplo, levantou da região nordeste de Foz, e aí teve a eleição desse delegado ali para depois ele ter poder de voto. Seria isso? Os delegados eles foram levantados de forma regional, mas as propostas vêm a nível município, estado e união. Então, a proposta que foi feita para o município, ela é feita para todo o município, para atender a população em geral do município. E dessas propostas depois elas são enviadas à conferência estadual, que vai juntar com as propostas dos outros municípios para poder remeter para a conferência nacional. A nacional acontece no fim do ano que vem. E daí o delegado eleito na municipal participa da estadual, se eleito na estadual, ele vai para a nacional. Então a nossa intenção é que, como a conferência vai acontecer em Foz do Iguaçu, é que a gente consiga ter pelo menos um jovem viajando para a Conferência Nacional. Que legal. Aí, Nicolas, pode ser você. Pode. E como que faz para participar, então, esse jovem? Ele tem que ser atuante, já estar como delegado de algum bairro aqui de Foz, para isso ou não necessariamente? Para votar, sim. Então, nas pré-conferências foram eleitos, inclusive, os delegados jovens, né, criança e adolescente, para fazer o voto, sim. Mas a participação como ouvinte, não. A inscrição começa hoje e ela é aberta. Só que daí não concorre à vaga da Nacional, sim, né? Legal. E onde que acompanha isso, para a galera entender, tipo, onde que é divulgado? Tem uma rede social do próprio conselho? Como que funciona essa questão da divulgação dessas ações, por exemplo? O conselho, ele não tem uma rede social específica, né? Ele fica lotado dentro do site da prefeitura, então lá tem algumas informações, e vai estar rodando nos grupos, né? No grupo do conselho, no grupo da Rede Proteger, no grupo das organizações que compõem. Mas a Rede Proteger, ela é muito grande, né? Então ela tem o CMDCA, ela tem outros tantos parceiros, e começa a rodar. A rede, inclusive, que e nas nossas próprias né? redes, né? Então na nossa própria rede social vai começar a ter a divulgação da conferência. Legal. E é legal porque a gente já está fazendo esse movimento. Todas as instituições estão fazendo, principalmente quem já está atuante no Conselho da Assistência Social, eles já estão fazendo toda a movimentação para a participação do coletivo. E principalmente de quem é participante. A maioria dos conselhos, a maioria das entidades hoje trabalha com criança e adolescente, né? Então, é um público grande de atendimento. Sim. Então, a gente precisa também levar esses jovens para os direitos deles serem assistidos e ouvidos. Então, tem que participar em massa aí. Legal. Eu queria te perguntar, Luciano, dentro dessa... tudo isso que a gente ouviu da importância do conselho, e pegando um pouquinho da tua fala do início, falando que você está, justamente por estar representando ou cedido, por exemplo, pela Secretaria de Assistência Social, né? Onde que a Luciane, advogada, é isso?
veio parar como presidente do conselho. Que você já estava envolvida nessa questão de jovem, desse tema? Conte a sua história. Conta a tua história um pouquinho pra gente. Então, conta pra gente entender isso que realmente é interessante pra gente pensar, porque às vezes o que a gente pega na prática lá, enquanto jovens, que tem jovens que querem, tipo, mudar o mundo, assim, e eles não sabem como começar isso, tipo, de fato, tem um caminho até lá. No teu caso, por exemplo, provavelmente conhecer as leis, entender um pouquinho, e aí isso como que te ajudou nesse processo. Então, entender um pouquinho como que veio parar a Luciane, advogada, no presidente do conselho. Vou te frustrar agora. Vai lá, manda aí, pode falar. Lá, abre o seu coração. Exatamente. Eu sou servidora concursada, né? Então eu componho o quadro de servidores do município, estando lotada na assistência social desde 2017. Então, em 2017, eu atendia equipamento, né, território, eu atuava no CRAS do Leste, era servidora de lá, e fui convidada... O que é CRAS? Você sabe o que é CRAS, Blaga? A Lu vai falar. É o Centro de Referência em Assistência Social. Então, tá. o CRAS é onde as famílias são... Porque a gente já ouviu falar muito de CRAS, né? Por isso CRAS, que CREAS. Deves. Então, Mas é importante, e são instituições que são referência de entradas, né? É a porta de entrada para os serviços da assistência, o legal. CRAS. É o CRAS. Então, a gente tem alguns segmentos dentro da assistência, né? Que é a proteção básica, do qual o CRAS, entra o CRAS, e a gente tem a proteção especial. Então, nós temos o CREAS, que são famílias que já tiveram o seu vínculo rompido ou na iminência de rompimento, e a proteção alta, onde o atendimento é aquele atendimento que não deveria acontecer, mas é necessário acontecer. Sim. População de rua, criança em situação de acolhimento. Mas voltando para o CRAS, que é a porta de entrada do serviço, então a proteção básica, por quê? Porque é um serviço que ele faz para evitar que a família tenha o seu vínculo rompido. É para fazer a prevenção, a manutenção do vínculo familiar. Então são atividades de acompanhamento familiar, da questão da segurança alimentar, benefícios sociais, né, que são disponíveis, passe livre, a questão da assistência deficiente ao idoso, nossa, é tanto serviço. E aí você estava trabalhando lá? Lá. Aí fui convidada para então compor a equipe da sede, então do corpo administrativo da assistência, então esse equipamento, e fui para a sede. E na sede o que eu faço? Eu fiscalizo. Eu sou fiscal das parcerias que a assistência tem com as OSCs. Entendi. Então, por exemplo, as casas de acolhimento, o Foz, o município não tem serviço próprio. Todos os acolhimentos, eles são pactuados. Então, nós temos entidades que realizam o acolhimento das crianças e adolescentes que precisam entrar de forma excepcional e temporária. Temos as parcerias, por exemplo, com Trilha. Isso. Ela fiscalizou a gente. Conheço Trilha Jovem. Conhece? É bom? Nasceu lá, rapaz. Sim, não sei. Falaram assim pra mim, eu fiquei, nossa, parece legal. É isso. E saiu de lá esse ano, né? Hã? E saiu de lá esse ano. Você viu? Que coisa. Desculpa, E aí você estava como um agente fiscalizador ali desses acordos. Estou como agente fiscalizadora. Legal. O CMDCA é um acúmulo de função. Então ele vem como um adendo, né? Tinha a colega que ela estava dentro do conselho e precisou ser remanejada para outro conselho. E, gente, não dá para trabalhar com 2 conselhos, é impossível. Não dá conta da demanda. Muita agenda. Então, para suprir essa necessidade de transferência da outra colega, me convidaram para o CMDCA. E eu não tinha ideia de como funcionava. Como que era? Eu sabia de falar, assim, de ouvir falar. E você ia ser, nesse convite, você ia ter só uma cadeira, você não ia ser presidente. Não, eu já entrei de presidente. Caramba! Eu cheguei com 2 parabéns, assim. Aí bora ler resolução, bora ler estatuto, bora ler regimento interno. Aí a parte advogada ajudou. Aí tentar entender, porque assim, desde o início aconteceu isso, né? Então, a questão de concurso, fiz concurso e passei. Para onde eu vou? Para assistência. Legal! Que legal! As minhas formações são contabilidade, né? Sou contadora e advogada. Então, vamos ler e entender a assistência. Aí, quando eu entendi o serviço da porta de entrada, fui para a gestão. Aí, sim, para fazer uma atividade vinculada à minha formação. Então, com a parte de fiscalização, daí são leis, regimentos, regramentos, Tribunal de Contas do Estado, leis e decretos municipais. Aí eu estava muito dentro da minha área, das minhas 2 áreas de formação. Aí foi feito o convite para o conselho. Então, eu estou no conselho desde então, sempre na mesa diretora. Não consegui me desvincular dela, ou como presidente ou como vice-presidente. Então, sempre tem eleição nova, a assistência está na mesa diretora. Sim.
E eu, esse ano, também caí também uma. Qual que é? CMAS. No Conselho da Assistência Social. Tá, a Mabile é presidente, abraço Mabile, e eu sou vice. Caramba, hein, cara? A gente pensa que é fácil, mas não é não. Bem-vindo ao clube da mesa diretora. Não, gente, não é fácil. É cada pepino, né, Lu? Mas a gente vai... Mas vamos fazer piada? Vamos. Agora você pode dizer sou diretoria. Tamo junto, cara né? Cara crachá. Não, e realmente acho que igual você falou, querendo ou não, você está exercendo por conta da tua profissão e tudo mais, mas tem muito de voluntariado nesses papéis, né? Então acho que de realmente gostar disso, e acho que nesse ponto, né, acho que Foz é muito legal, que tem realmente uma sociedade civil em várias áreas, conta com o voluntariado de maneira bem ímpar, assim, né? A Conscienciologia geral, a própria associações comerciais, né? O Sistema S como um todo tem vários voluntariados também nesse processo, e acho que esse é um ganho que a gente tem da cidade, de ter uma sociedade bem envolvida ali, né? A gente teve, o Wagner sempre traz vários voluntariados também no próprio Trilha, e isso a gente sempre fala também para o jovem, né? Que além do fato de ele se preocupar com a formação dele, a gente não desaprende participando dessas coisas, pelo contrário, né? Soma para a nossa carreira também, entende, faz contatos, né? O network também é fundamental, então acho que nesse processo como um todo ganha também, né? E muito tempo a assistente social ela foi conhecida como uma assistência, né? Pedia uma cesta básica, pedia alguma coisa. A assistência era a cesta básica. Então, e no decorrer do processo, isso foi mudando, que a assistência social tem um papel além disso, né? Além de caracterizar como só um serviço, tem vários N serviços. Exato. Então, esses conselhos, tanto do CMAS, CMDCA, ele vem para fortalecer esse acompanhamento. E né? são muitos conselhos conjuntos, né? Assim, que se a gente pensar, eles acabam tendo que atuar meio que de mãos dadas, que é o CMDCA, o CMAS, o CMDI, o Conselho da Mulher, o Conselho das Políticas Culturais, o Conselho... Eu tenho um conselho, o Conselho Antidrogas, o Conselho da Saúde, o Conselho do Esporte, porque se a gente for pensar em criança, a gente acaba tanto incluído em quase todos esses outros segmentos. É verdade. Acho que só na área do trabalho que fica, tipo... Mas aí o adolescente já também entra mas um pouco nisso, né? Tem os programas de inserção no trabalho, né? Que é para prevenir ele daquela carga mais elevada de trabalho, porém já incluir ele nesse universo do trabalho, né? Com uma carga um pouco mais reduzida, que não interfira no seu processo educacional. Mas a gente tem também resolução dentro do CMDCA que regulamenta a questão do trabalho. É o artigo 33, se eu não me engano. Que é o que a gente participa. A resolução 33. Resolução 33, que assiste daí a questão de aprendizagem, estágio e também a qualificação profissional, né? Daí nós temos o pessoal do Polo, né, com o projeto Trilha, a gente tem CIE, a gente tem o Cidade Financeira Aparecida, a Guarda Mirim, que é uma das mais conhecidas do município. O CAF, o Gerar. Isso. Aí entram dentro dessa resolução, incluídos tanto no Conselho da Assistência quanto no Conselho da Criança. A Guarda Mirim acho que foi a pioneira, né, na resolução, porque a Guarda está acho que 30, 40 anos, né? Mais ou menos isso. Ela é mais antiga. 35 já ouvia. O Nicolas, aproveita que você está do lado da presidente, tem um conselho importante, está de mãos dadas com os outros conselhos. O que você entende como jovem hoje que você fala assim, cara, acho que Foz ia ser muito legal se tivesse isso ou aquilo? Como que, quando você está conversando com teus amigos lá, né, o que você fala assim, cara, tem pouco disso, dessa área ou daquela outra área que para Foz seria bem importante? O que você acha? E também se a galera quiser escrever, né, a Agnes vai estar lendo, mas fala aí. Se tiver pergunta, já interrompe, tá, Agnes? Bom, eu não entendo muito dessa área assim, mas eu acho que uma coisa é porque nós jovens, a gente quer sempre uma coisa que puxa a nossa atenção, porque a gente, hoje em dia pelo menos, eu já vi várias pessoas falando isso, que hoje em dia para nós, a gente é rápido, é tudo muito rápido, a gente se acostumou a esse modo rápido, então a gente não consegue ficar parado em um lugar, não consegue ficar parado, pensativo. Então acho que o esporte se adequaria muito a esse tipo de coisa. Então acho que um foco mais nos esportes, assim, sei lá,
ter em algum município, em todos na verdade, algum projeto de esporte, porque isso acaba trazendo várias pessoas talentosas que, tipo, tá lá, por exemplo, lá no Três Bandeiras ou em qualquer outro lugar assim, uma pessoa super talentosa e você vai perder essa chance de, tipo, só porque ela tá entrando em algum outro mundo assim. Então, e principalmente tirar as pessoas do mundo das drogas, né, pra não falar outra coisa. Porque Isso, precisa, né, né? como todo. E hoje também tem, acho que o mais, uma instituição com mais, assim, que eu vejo que é forte, mas, assim, que atende bastante jovens também, ali na região norte, ali é a canoagem, ali, né, Itaipu também, que tá bem forte, já tem acho que uns 10 ou 12 anos também, que atende daí essa questão de esporte. Inclusive a gente teve, isso é muito legal de falar, que teve o primeiro, o cara que surgiu no projeto aqui de Foz, estava na última na Olimpíadas agora representando lá o Brasil, e ele começou também aqui em Foz. A própria Ana Sátila também, que é medalhista. A Godoy também, acho que ganhou o campeonato exatamente. mundial. Então a gente teve vários que surgiram desse processo de realmente ter uma assistência. Começa como um simples, como o Nicos mesmo falou, né? Tipo, começa com uma parte de contraturno ali, de uma assistência, e aí quem tem o dom, desenvolve, né, a habilidade já para isso com o tempo, acaba seguindo e podendo ser um esportista. Exatamente, de fato, né? tipo, a gente trazer essa atenção, como você disse, teve medalhista, teve várias pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo como o Vinícius Júnior, o jogador da seleção. Do Mengão, cara. É do Mengão. Vai nessa. Aí, ele, por exemplo, ele surgiu em um projeto no município dele. Exatamente. Então, tipo, isso que eu tô dizendo é trazer esses jovens, assim, pra uma coisa mais... que puxa a atenção deles, que a gente... por exemplo, eu tenho um amigo que ele tava péssimo, aí ele começou a fazer um esporte e acabou se interessando e, tipo, largou aquela outra vida, porque agora ele estava focado nisso, entendeu? Então, por isso que eu gosto do esporte, assim, porque é uma coisa que puxa a nossa atenção, que é uma coisa que anima a gente, é uma coisa que, tipo, deixa a gente sempre focado. E o mais importante do esporte é a disciplina, né? Exato. Você tem que ter disciplina para fazer o esporte. Exatamente. Se você, tipo assim, nossa busca na academia, né? A gente tem que dar aquela perseverança. E é a mesma coisa do esporte. Exato. Porque se você não tiver o horário regrado, a responsabilidade de chegar certinho na hora do treino lá, você se perde, né? Tem eu lembro disso. Quando eu era criança, que eu fazia judô, então, tipo, sempre a gente tinha que pisar no tatame e tirar os chinelos. Todo mundo deixava o chinelo tudo bagunçado, tudo jogado, chinelo virado, medo de matar a mãe, sei lá. Aí o professor sempre falava pra gente deixar o chinelo juntinho, assim. Hoje em dia, eu falo, eu não consigo deixar meu chinelo não juntinho, assim, porque eu aprendi isso criancinha. Como que era o nome do professor? Pedro. O Pedro que ensinou você. Abraço pro Pedro, porque ele que ensinou você a arrumar o chinelo. Da Vila C? Da Vila C? Centro comunitário também da Vila C? Olha que massa. Então, aí. E realmente, em relação a essa questão do esporte, assim, Luciano, qual que o papel hoje do conselho realmente é mais de fiscalizar, como você falou também, tipo, quem já faz esse tipo de assistência também, propor, como que é, por exemplo, essa pasta do esporte, que é o que a gente está tocando no assunto agora? Isso, o esporte, inclusive, ele tem cadeira de representação no CMDCA. O nosso conselheiro é bastante participativo, inclusive. Olha que legal. Uhum. E o esporte, ele está se remodelando dentro do município, né? E a gente tem que pensar de novo na bendita, maldita, infeliz pandemia, né? Pandemia. E assim, todos os projetos que estavam começando a caminhar, eles andaram para trás de novo, né? Mas o esporte está com alguns projetos de implementação de atividades nos bairros, de aproveitar os centros escolas, né, aquele espaço todo, a estrutura que tem montada e levar então a oportunidade para os bairros. A implementação ela ainda não aconteceu, mas o projeto ele existe.
Então a gente espera que a partir do ano que vem, com a normalização, realmente comece a acontecer os projetos esportivos. Abriu inclusive um processo de chamamento público, né, para contratação específica. Tem um nome certo para esse profissional, que é o profissional de alto rendimento, né? Então, porque não basta você fazer um concurso para você contratar determinado professor. A gente precisa de uma pessoa específica no alto rendimento. Então, alguém que tem alto rendimento no basquete, no futebol, no vôlei, no handebol, no atletismo, para que o treinamento seja específico e tenha resultado. Senão você vai ter matação de tempo, aula por aula, ocupando espaço no tempo. Mesmo, e não é interessante isso. Interessante é realmente desenvolver a habilidade atlética, né? Que ele já, observe naquele jovem que ele já leva mais jeito e consiga trazer um treinamento diferente já pensando no alto rendimento. Não treinamentos mais específicos. Isso. Por exemplo, quando eu era criança, faz bastante tempo isso. Ai, nada, amor. Faz. Não se deixe enganar pela aparência. A experiência é a chave do negócio. Eu lembro que a gente participava das Olimpíadas Escolares no batalhão. A gente ganhava uma medalhinha de lata, né? E o que eram as atividades? Era corrida de saco, aquela corrida de pezinho, né? A corda, enfim. Ovo na colher. Ovo na colher. E durante muito tempo a gente viu isso esquecido. É verdade. É uma atividade esportiva? Não, mas é uma atividade de lazer, é uma atividade de integração. Então a gente estava competindo contra as escolas e aquela coisa toda do meu é mais forte, a gente vai ganhar. E a competição, ela é interessante. E a competição correta, ela é saudável, né? Sim. A gente vive competindo com a gente mesmo para tudo que a gente faz, né? Buscar sempre o melhor, né? E daí nós tivemos, alguns anos atrás, as Olimpíadas de Arte e Cultura. Novamente, elas terminaram. E então voltou-se a pensar no projeto das Olimpíadas Escolares. O que aconteceu? Aconteceu pandemia. Nossa. O projeto estava pronto para acontecer. Então, esse é um projeto que ele está escrito para acontecer o ano que vem. Olha que legal. As Olimpíadas Escolares. Que das escolares a gente consegue ter a criança, o jovem, né, criança adolescente, que se atingir a idade correta, ele consegue então participar dos treinamentos municipais e dos campeonatos, né, intermunicipais, interescolares, interestaduais. Isso, mas é nesse ambiente que tudo se inicia. Olha que legal. A gente não descobre nenhum atleta adulto, né? É verdade. Eu vejo que a conferência que vai ter aqui em Foz, ela vai fortificar esses apoios, né? Porque a gente está vindo de uma era pandêmica, né? Que estamos ainda se preparando, se acostumando ainda, se a gente pode ainda não pode algumas coisas, e que a conferência está trazendo e fortalecendo isso, né? E é legal também que você traz, Lu, com a importância da conferência da forma ali para os jovens e também para as OSCs também. Como que você vê a conferência nesse seu olhar agora como presidente? Então, Wagner, ela tem que ter a participação, porque vamos pensar que nós temos as reuniões quinzenais do CMDCA e nós não temos jovens participando da reunião do conselho que é deles. Sim. Caramba. Então, são adultos pensando políticas para criança e adolescente. E aquele é um espaço que, por conta, obviamente, de uma questão de Código Civil e Constituição, naquele ambiente que são as reuniões plenárias, o jovem não tem poder de voto, mas ele tem poder de voz. E a gente não tem a participação de jovem, é zero, ela é realmente zero. Você sabe quais dias acontece a reunião do conselho? O que é conselho? Não. Ela acontece de forma quinzenal no prédio do Bordim. Presencial, graças a Deus estamos retomando, né, este processo de participar presencialmente das reuniões, mas nós não temos jovens, a gente tem a OSC que representa o jovem. Mas será que o adulto da OSC pensa da mesma forma que o jovem? Ou tem os mesmos interesses, as mesmas frustrações, a mesma fragilidade? Então a conferência, ela vem para estabelecer esse poder de voz, né? Então o jovem, ele tem que dizer o que ele quer, o que é do interesse dele, ou no que o serviço público consegue atender a demanda que ele está trazendo. E vem num processo bem assertivo, né? Porque finalização de uma pandemia, tá chegando nesse patamar agora de voltar a caminhar, de ver gente, abraçar, de fazer esporte. E é legal que está tendo esse ouvir agora pelas conferências, que vai ser bastante importante também para esses jovens também se mobilizar e trazer também, né? Saindo de uma pandemia, porque acho que questões emocionais foi bastante abalada pelos jovens, né? Porque muitos jovens aí ansiosos, aí... Nem me fale. Então, nesse processo de ansiedade por ter ficado muito tempo em casa, e fora que o jovem hoje ele é muito tecnológico.
Então, antes a gente tinha o papel e a caneta que a gente fazia tudo. Hoje você pede para anotar, eles já vão anotar no bloco de notas do celular. Então, a conferência vem para também trazer esse jovem para o olhar deles de direitos e deveres deles e fortalecer também os passos, né, como cidadão e de encaminhar eles para suas responsabilidades. Então, a gente pode pensar em alguns questionamentos, né? Quem traz a conferência, né, calendário e o objeto, né, o tema da conferência das municipais e estaduais é o CONANDA. Então, o Conselho Nacional é quem traz para a gente as diretrizes de como vai acontecer as etapas municipais e estaduais da conferência. Então, os temas foram apresentados pelo CONANDA, que são fragilidades e vulnerabilidades em período pós-pandemia Covid-19. Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos os órfãos da Covid, as crianças que estão desassistidas de família, nós temos a questão educacional, né? Nós temos aquele jovem que ele está numa classe econômica um pouco mais confortável e que não teve um prejuízo tão grande educacionalmente quanto aquele jovem numa classe econômica menos confortável e que teve uma dificuldade muito grande, principalmente por conta da disponibilidade da internet, né? Então, assim, se nós pensarmos que nós, adultos, geralmente somos um pouco mais reclusos, né? Como a gente tem atividade de dia a dia, eu particularmente adoro o fim de semana para ficar em casa. Então é como o momento de buscar a leitura, de descansar mesmo, né? Porque de segunda a sexta já é tão corrido para dar um descanso. Mas a energia do jovem é diferente da nossa. Então, se a gente for pensar que eles ficaram 1 ano e meio estando vinculados à internet e em muitos momentos sem acesso à internet ou sem a quantidade, né, de mega disponível para fazer o que precisava, o que aconteceu com a educação? A gente falou antes da vacina, né? Mas e como ficou a educação? Nossa. Quais são os índices, né, de alcance? Nos índices do Enem e vestibulares passados, qual foi o número de alunos da escola pública que conseguiram aprovação comparados com o anterior? Qual foi o rendimento, né, de média do Enem, se comparado com o Enem anterior, com a aula presencial e a aula online? A gente não fez essa busca ainda. Sim. Mas a gente precisa fazer essa busca e entender. Se a gente tem que pensar em processos, nós não sabemos quando vai acontecer uma outra situação de saúde, né? Uma emergência de saúde. Mas e se chegar a acontecer tão brevemente, a gente suporta outra? Na verdade, A gente se preparou para outra? Na pandemia, eu acho que, por exemplo, eu como jovem, eu falo que, tipo, na pandemia a gente parou de aprender e começou a decorar. Não ficou uma coisa tão, tipo, eu aprendi esse bagulho na escola, ou isso ou aquilo. Eu decorei esse negócio aqui na aula online e eu fiz esse negócio aqui depois. Ou a gente tem o nosso amigo, que é o Braille, né? Não tem como falar dele. Que ajudou todo mundo a passar de ano, querendo ou não. Salvador Braille, o melhor amigo dos alunos. E, tipo, a gente ficou mais desinformado, mais... como que eu posso dizer? Realmente, tipo, a gente parou de aprender tanto quanto a gente poderia aprender na escola. Como um todo, assim, essa questão, tipo, acho que na pandemia, acho que ficou claro e evidente, né? Imagina, sei lá, jovens, crianças, por exemplo, tipo, no momento de alfabetização esses últimos 2 anos. A tendência é que ele não saiba interpretar texto, por exemplo. Né? A gente está falando por exemplo, de jovens que estavam véspera de vestibular, de Enem. Como que fica? Ou quem já estava estudando antes, se você não tem um mínimo ali de conteúdo, de material, né, e tudo mais, estava já para prestar vestibular, como vai ficar essa demanda reprimida depois que o vestibular tiver muita gente tentando entrar e esse jovem que não estava estudando, né, de fato. Então, acho que realmente é um acúmulo de situações muito complicadas, né, que acho que a gente como os adultos ali querem ajudar, mas também o jovem acho que é interessante pensar que tem meios para isso, né? Tem que se envolver mesmo em conselho, por exemplo, em reunião, como trazer algumas discussões enquanto visão dele, porque senão a gente está falando como adulto, imaginando que eles gostariam de ter, mas na verdade às vezes nem é isso, né? Sim. Estamos chegando ao fim, né, pessoal, desse bate-papo. Foi muito bom. Obrigado, Luciane, pela participação. Foi rápido, viu? Seu batismo no podcast foi legal. Só assim. Foi rápido. Quando o papo é bom, o negócio flui, né? Então a gente... Muito obrigado. Quer deixar essa despedida aí, seu agradecimento e convidar o pessoal para a conferência?
Agradeço o convite, né? Vim toda cheia de medo. Deu certo. Andou. A gente é bonzinho. Então, a partir de hoje está aberta as inscrições, elas vão estar rodando nos grupos de WhatsApp. Se vocês não receberem, peçam para alguém que compõe a Cidade Civil, que a gente vai estar encaminhando esses links. Pode cobrar a gente, né, do Isso trilha, aí, né? também. Wagner? Isso, a conferência ela acontece então quinta e sexta-feira de semana que vem, ela vai ser lá no Parque Ouro Verde. Aqueles jovens que estão vinculados a entidades vai ter garantia de transporte. Olha que legal. Então participem, que é a hora, o momento, a vez, que a gente quer ouvir para poder pensar o que é de interesse. Isso aí. Pessoal, também agradecer o pessoal do CIE, que está nos Obrigado, assistindo aí, CIE. ó, Núcleo Criança de Valor. Obrigado. Pessoal dos técnicos desportivos também. E as outras instituições aí que ficaram tímidas, não falaram oi, mas estamos dando oi para vocês, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigado. Quando que eu volto? Em breve. Em breve eu volto. Semana que vem. Semana que vem eu volto, pra ser mais específico. É isso aí, galera. Muito obrigado, Wagner. Tamo junto sempre. É nóis. Obrigado, gente. E mandem os temas, por favor, para os próximos Isso aí. Trilhacast. Abraço, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu. Tchau.